Bom dia, hoje é dia 8 de julho de 2019. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo, compartilhar com os amigos aí do canal. Agradecer ao Palhaço Cristão pelo espaço que ele me deu no canal dele, até mesmo para a divulgação do meu canal. Para quem já era do meu canal, sabe que eu não peço like, eu não peço que vocês compartilhem. Eu apenas disponho do meu tempo para dar aquilo que eu encontrei, que é a riqueza do Evangelho, que é a riqueza da palavra de Deus, a palavra que nos transforma, que nos move a querer levar vida a outras pessoas. Então, o meu canal, o intuito dele justamente é esse. Primeiro que vai fazer agora em agosto 2 anos que eu saí da Instituição Universal e venho aprendendo todos os dias. E aí aprendendo hoje na igreja na qual eu congrego, aprendendo com as minhas experiências com Deus, nas meditações que eu faço na palavra de Deus e mensagens muitas vezes que eu pego e ouço na internet de pastores que são referências de um evangelho saudável, porque existem sim igrejas sérias que pregam o verdadeiro evangelho, um evangelho que sem viés de doutrina, né? E principalmente doutrinas de homens, doutrinas que separam pessoas, porque, e é justamente sobre isso que eu vou falar. As igrejas de hoje, elas não geram cristãos, elas geram militantes. Então, a palavra de Deus, ela vem para transformar a nossa vida. O evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, ele tem o poder de transformar essa pessoa a tal ponto de ela não conseguir se conter, porque é algo tão rico. O evangelho é algo tão rico e nos traz tanta esperança em meio ao caos, em meio à dor que a gente está vivendo, em meio à violência que a gente está vivendo, que você, quando descobre esse tesouro, você quer compartilhar dele com as pessoas. Você não quer reter ele só para você. Você não quer viver uma vida pensando nos benefícios que essa palavra pode trazer na sua vida. Não. Você quer compartilhar porque você entende que isso não é algo restrito a você, mas é que as pessoas precisam ouvir. E mesmo você querendo falar, vão ter pessoas que vão rejeitar, vão ter pessoas que não vão aceitar. Então esse é o mistério do Evangelho, porque a palavra de Deus, ela vem para nos trazer esperança, vem para nos trazer conforto em meio à dor, em meio ao luto, vem trazer conforto em meio a todo esse caos que a gente vem vivendo no nosso país, em meio à violência que a gente se desvia todos os dias de coisas terríveis, a gente fica sabendo todos os dias de coisas absurdas. Então, esse evangelho, ele tem o poder de nos trazer esperança em meio a todo esse caos. Então, sobre hoje, o que as igrejas criam nas pessoas são militantes, são pessoas que defendem o interesse da instituição, da igreja. Elas não defendem o reino de Deus, elas defendem o interesse da instituição, da igreja no qual ela está inserida. E esse é um grande problema, porque a palavra, o evangelho, ele vem para nos aproximar, né? Para nós nos relacionarmos com os irmãos. E os irmãos aqui não tem a ver com denominação, mas irmãos, pessoas. Nós dividirmos, nós carregarmos o fardo um do outro, dividir, poder falar, poder se abrir, poder desabafar, poder pedir ajuda sem ser julgado, né? Que muitas vezes a gente vive uma dificuldade na vida da gente, a gente vive um período de escassez, seja na área material, e quando você está em determinado lugar ou instituição, sempre vai falar que é diabo, sempre vai falar que é o mal, vai falar que é porque não está agindo a fé. E a palavra de Deus não nos mostra isso. Pelo contrário, nós nem sempre o mal que a gente está enfrentando ou está passando tem a ver com o diabo, tem a ver com o mal. Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a uma doença, principalmente para quem vive uma vida desregrada, se alimenta mal. Então,
Não tem como culpar o mal ou o diabo de todos dos nossos males, de todas as nossas mazelas. Não estou dizendo que ele seja inocente, mas nós precisamos ter maturidade de entender que nem sempre existe uma questão espiritual, mas em instituições que geram militantes, você luta sempre contra o diabo. E aí fica difícil de você tomar uma atitude de mudança, de transformação. Então a palavra de Deus ela nos mostra completamente o contrário do que é ensinado nesses lugares, né? De que a sua luta é contra o diabo, de que você tem que guerrear com o diabo, de que se você está enfrentando alguma situação é o diabo, se você está enfrentando uma situação de desemprego é o diabo, tudo é o diabo. Não, o momento do nosso Brasil não é legal, o momento do nosso país não é legal. Existe desemprego, existem situações que fogem ao nosso controle, não fogem ao controle de Deus, mas fogem ao nosso controle. Ficar doente ou descobrir uma doença hoje não é diabo. E se Deus quiser te curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai. E não importa o que você faça, não importa o quão bom você acha que é para determinar a cura de alguém. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se não quiser, Ele não faz. Mas porque hoje as instituições, as chamadas igrejas grandes, elas não criam cristãos, elas criam militantes. Então a gente acha que pode dar ordem a Deus, a gente acha que pode ensinar a Deus como Ele deve fazer, como se Deus precisasse de nós para alguma coisa. Então, a palavra que eu queria dividir hoje está no livro de Romanos 11:33. Diz o seguinte, Paulo fala, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Veja que nessa fala de Paulo, nós entendemos que todas as coisas estão no controle de Deus. Não existe nada que aconteça na vida da gente que não esteja no controle de Deus. Então, o reino de Deus, ele não se constitui aqui nessa terra. Ele não se constitui aqui. Então aqui, talvez, algumas pessoas vão viver pequenos espaços de paz e vão viver mais guerras. E não tem a ver com Deus ser justo ou injusto. Tem a ver que o reino dele não é aqui. Ele mesmo falou: meu reino não é daqui. Eu vou preparar lugar para vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas vocês vão para lá, se vocês permanecerem em mim. Então, o que nós precisamos entender é que os problemas que nós enfrentamos, ou os problemas que nós passamos, mesmo quando a gente não entende, que é quase sempre, a gente nunca entende o porquê a gente está passando, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui está se falando, né? Quem foi que foi conselheiro de Deus? Mas a gente, no momento de dor, no momento de uma situação difícil, de uma escassez, a gente quer mostrar para Deus como Ele vai fazer, ou o que Ele pode fazer, como se Deus precisasse de nós para alguma coisa. Pessoal, nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. Nós somos dependentes dele, nós precisamos dele, porque sem ele a gente não é nada. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Note que o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, e é Jesus. Olha só, se você quer um caminho, é Jesus. Se você quer a verdade, é Jesus. Se você quer a vida, é Jesus. Então, se você está nele, você pode ter certeza que você vai viver uma vida não sem problemas, mas uma vida cheia de esperança, porque você entende que o nosso lugar aqui é temporário,
que esse corpo aqui, ele é terreno, ele é passageiro. Já já eu já não estou mais aqui. Não importa a idade que eu tenha, não importa se eu tenho 60, 70, se eu tenho 20, a morte vai bater na nossa porta a qualquer momento, principalmente no país de violência que a gente vive. Então, se uma pessoa jovem morre e essa pessoa estava iniciando uma vida com Deus, Deus é injusto? Deus não sabia o que estava fazendo? Essa passagem diz que não, que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas são para Ele, por Ele e para Ele, que todas as coisas estão no controle dele, mesmo quando eu não entendo. Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Por melhor que seja a minha intenção, por melhor que seja a minha condição, Deus, ele está no controle. Se eu tenho, se eu não tenho, se na escassez ou se na abundância, Deus está no controle. O que eu não posso é querer achar que eu posso dizer a Deus o que Ele vai fazer, ou determinar a Deus o que Ele vai fazer. Bem, essa passagem aqui diz que não é assim. Se todas as coisas são para Ele, por meio dele, Ele, Jesus. O apóstolo Paulo estava se referindo a Jesus. Então, nós devemos nos submeter a essa palavra, independente das situações que nós vamos enfrentar na vida da gente. Deus, ele está no controle. Mas, infelizmente, as igrejas, elas têm apregoado o contrário. Elas se utilizam de mensagens sem contexto, sem um histórico, sem uma profundidade para mostrar a verdade. Não é interessante mostrar a verdade, porque a verdade vai te chocar, porque a verdade vai te mostrar que você não é o centro de Deus. Nós somos pecadores, nós somos depravados. Mas essa verdade não é interessante, porque essa verdade esvazia as igrejas. Te confrontar no teu pecado, te confrontar na vida errada, na vida dupla que você vive, vai te tirar de lá. Você não quer ouvir isso. Mas, primeiro, nós não precisamos só ouvir o que agrada a gente, mas nós precisamos ser desafiados a nos tornarmos pessoas melhores e verdadeiros cristãos e verdadeiros discípulos. Chega de ser militante, chega de defender placa de igreja, doutrina de homens. As pessoas, elas querem nos convidar à igreja dela, como se a igreja dela fosse a única certa, se fosse a única verdadeira. Jesus, ele não mostrou, ele não fundou uma igreja. É um reino. Existe um reino que, se nós nos relacionarmos como irmãos, se nós usarmos com a mesma misericórdia que Deus usou com a gente, nós vamos saber nos relacionar com os nossos irmãos. Os vídeos que eu faço não tem a ver para tirar pessoas da igreja ou das igrejas. Pelo contrário, tem a ver com que você possa avaliar se o que você está ouvindo é evangelho, e é o evangelho do reino, do evangelho que gera vida na vida de outras pessoas, que não gera só militantes, pessoas que vão ficar lutando ou discutindo a igreja A ou a igreja B ou a igreja C. Não é isso que nos faz pessoas melhores, mas as nossas ações, as nossas atitudes mostram que fomos transformados pelo poder do Evangelho. Ora, o Evangelho não gera pessoas perfeitas, mas geram pessoas que buscam todos os dias o aperfeiçoamento, ser pessoas melhores, ser cristãos melhores, nos parecermos mais com Jesus, julgarmos menos os erros das pessoas, mas usarmos de misericórdia que Ele usou conosco, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, como eu sempre falo, não vivo mais no pecado, mas sou pecador. E a graça dele me alcançou e me dá a oportunidade todos os dias de ser uma pessoa melhor, mesmo em meio aos problemas enfrentados, mesmo em meio às situações que muitas vezes eu não entendo por que eu estou passando, mas porque eu confio que Deus está no controle de todas as coisas, eu me submeto e eu sou paciente. A fé, como a palavra de Deus
diz: vem pelo ouvir. A fé não vem pelo fazer. Então, se você quer fé, ouça a palavra de Deus. Ouça uma mensagem que te faça refletir, pensar, uma mensagem baseada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A libertação vem pela palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como ser liberto cumprindo com rituais de homens, com cultos de libertação. Isso não liberta ninguém. O que liberta é a palavra de Deus. Já falei isso em outros vídeos. Então, se você quer ser um cristão de verdade e genuíno, você tem que ser transformado pelo poder do Evangelho. O poder do Evangelho. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as pessoas e gerar nelas algo bom. Pessoas que amam e que estendem a mão ao seu próximo. Pessoas que não querem viver mais em função delas. Ou seja, essa mensagem de Romanos 11:33 diz o seguinte: quando eu entendo isso, ou quando eu vivo isso, já não importa mais aonde eu quero estar, já não importa mais aonde eu quero chegar, a formação que eu vou ter, porque eu entendo que todas as coisas eu faço para glorificar a Deus, para adorar a Deus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Aqui eu já não vivo mais uma vida para mim, eu já não vivo uma vida para dar sustentação às coisas que me agradam, as coisas os meus sonhos pessoais, porque aqui fala que todas as coisas são para Ele, então eu já não vivo mais uma vida para mim. Mas você aprende que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar o melhor dessa terra, que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai transformar, que você agora vai ser rico, porque você tem que ser rico. Não estou dizendo que Deus não possa fazer essas coisas, mas a prioridade de Deus não é essa. Jesus não morreu por isso, para te fazer rico, mas para te religar a Deus, porque o nosso pecado nos impedia de chegar até Deus. E hoje, pelo sacrifício de Jesus, pela graça e pelo amor dele, nós temos acesso a Deus. Então, muitas igrejas têm gerado militantes e não cristãos. Muitas igrejas têm gerado pessoas para vencerem aqui nesse mundo, não preparando as pessoas para entrarem no reino de Deus. Então você pode ser muito bem sucedido, você pode ter muitas coisas, você pode conquistar muitas coisas, pode experimentar todas as coisas boas desta terra. Se você não amar, se você não usar de misericórdia com as pessoas, a misericórdia que Jesus usou conosco, você não é cristão, você é militante de igreja. E a minha missão, se é assim que eu posso dizer, a minha função dentro desses vídeos que eu venho fazendo, é fazer com que você possa refletir sobre a vida que você tem vivido e que você possa realmente buscar conhecer a Deus. Não um Deus que abençoa, mas um Deus que restaura o nosso relacionamento com Ele, com Deus Pai. Então, os meus vídeos têm esse intuito. Desculpa aí, pessoal, tá passando gente aqui, acaba dispersando, mas o intuito nos vídeos é fazer com que você possa contar com Deus tanto no dia bom quanto no dia mal, da mesma forma, e que a sua esperança seja sempre o Cristo da cruz, aquele que nos libertou, aquele que nos chamou a uma vida nova. E a vida nova não tem a ver com o que Ele pode nos dar, mas com o que Ele já nos deu. Ele nos deu a graça, nos dá a salvação, por intermédio do sacrifício dele, daquilo que Ele fez naquela cruz. E é isso que me traz alegria, que traz um gozo na alma de saber que não é porque eu mereço, não é porque eu sou uma pessoa boazinha hoje,
mas porque Jesus morreu por mim naquela cruz, Ele me amou e hoje eu tenho salvação. Então, que você possa ser cristão de fato e de verdade, não militante. Quando você fazer o convite, a pessoa não quiser ir na sua igreja, que isso não te cause tristeza. Pelo contrário, o reino de Deus é muito maior do que a sua igreja. Não daria nem para comparar. Mas que você seja mais cristão, mais parecido com Jesus. Que você faça com que a pessoa próximo de você, o seu familiar, o seu amigo, o seu colega de trabalho, queira ser como você é, porque você reflete Jesus e não porque você fala de uma instituição ou igreja. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e até uma próxima.